Agora a gente vai falar um pouquinho das tooltips, né, que a gente tem disponível para o WPF. Então nós vimos as abas, vimos os grupos, os controles que estão dentro desses grupos e especificamente, ou com mais detalhes, os botões. E agora a gente vai ver as dicas, né, as tooltips. Ok? Então essas dicas têm a função de explicar o comando de forma concisa, pode incluir gráficos e visualmente é agradável, e o objetivo delas é reduzir a necessidade de ajuda, ou seja, de forma que o usuário, a partir da dica, ele consiga entender qual a operação que é realizada por aquele componente. Tá ok? Observe então aqui, eu tenho um exemplo, né, no botão visualizar, dentro do grupo colaborador, então tenho o nome, visualizar colaborador, e qual a funcionalidade? Atualiza a lista de colaboradores cadastrados. E também tem uma outra continuação aqui explicando, ó, demais operações, para incluir, excluir ou alterar um colaborador, clique na seta abaixo, que no caso é essa seta aqui. Então aqui eu tenho um exemplo dessas dicas, tá ok? Vamos fazer isso aí na prática, em cima de um exemplo de botões que nós já temos, né? Muito bem, a gente então tem aqui a nossa estrutura de aplicação com as nossas abas. Agora a gente vai ver como que a gente adiciona então aquelas dicas, né? Que na verdade é o seguinte, vamos pegar aqui o botão, a gente vai trabalhar em cima desse botão. E dentro desse botão a gente vai então colocar as dicas, né? A gente vai evoluir aqui colocando as dicas, né? Então a gente vai ter a propriedade tooltip. Inicialmente a gente vai colocar tooltip title do botão 1, que vai ser assim, botão 1 funcionalidade. E a dica dele vai ser a tooltip description. Vamos por executa a operação muito bem. Vamos dar uma executada. Então aqui eu tenho já o início aqui da minha dica, né? Da minha dica avançada, tá ok? Então o título, a gente tem um título aqui, né? Observe que nós temos um título e logo abaixo do título a gente tem também a descrição mais detalhada, né? Além disso, a gente pode adicionar aqui uma imagem. Tooltip Image Source. E para esse caso aqui eu vou botar essa source aqui, que é a própria imagem do botão. Poderia ser uma outra imagem, né? Opa, isso aqui não existe. Então observe, ó, como já ficou com a imagem, já dá uma melhorada na visualização, né? Além do campo principal de descrição da dica, né, da tooltip, a gente tem também o rodapé para preencher, né? Então a gente vai dar uma trabalhada nesse rodapé. Tooltip description, tooltip footer. Footer title vai ser assim, vamos por ajuda, né? E o tooltip footer description vai ser pressione F1 para mais ajuda, ou
Procure no manual na página X. Na página. Então observe. Tem a descrição da funcionalidade do botão, tem uma imagem e logo abaixo tem então uma descrição, uma outra ajuda caso essa ajuda não tenha sido suficiente, né? E normalmente esse footer é mais difícil de utilizar, né? Ajuda, pressione F1 para mais ajuda ou procure no manual na página 23. Realmente identifica bem onde é que ele pode encontrar mais informações. Eu poderia também colocar, eu posso também, melhor dizendo, colocar uma imagem no footer, né? E aqui nesse caso eu vou colocar a small image, o ícone pequeno, né? Ok, observe então a imagem grande descrevendo e uma imagem pequena ali do lado do botão, do lado do footer da ajuda, né? Para deixar bem claro o que essa segunda, o footer está descrevendo, está falando, né? Está explicando para o usuário. Normalmente, quando eu utilizo split button ou menu button, principalmente no caso do split button, né? No caso do split button, eu utilizo a descrição principal da dica para a funcionalidade, que é a funcionalidade default do botão, e utilizo o footer para descrever brevemente o que o usuário vai encontrar caso ele clique na seta, né? Tá ok? Então eu utilizo o footer para a descrição das opções que são fornecidas aqui no menu do split button e a descrição principal para aquela que é a funcionalidade default do botão. Tá ok? Em relação às dicas, era isso. E na sequência a gente continua ainda investigando o WPF Ribbon.